Fala, meu povo, graça e paz, estamos aqui para mais um IBNJ Cast e eu tenho o prazer de entrevistar, de bater um papo com um grande amigo, né, que a gente conheceu em 2017, teve o primeiro contato e hoje é o pastor de uma linda igreja e eu vou dividir essa mesa com ele. Quero aqui apresentar o meu grande amigo, o pastor Eduardo Reis. Uma honra estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Fazer parte desse podcast aqui vai realmente ser muito bom e surpreendente, porque eu estou cheio de expectativas para ouvir vocês também. Maravilha. E tudo que Deus tem feito aqui em Paris. Na França, de uma forma geral, né? Porque estão expandindo o reino aí para todo lado. A gente tem vivido um tempo muito bom, muito bom. É o reino de Deus avançando, estou feliz por isso. É isso aí, é isso aí. Mas aqui nós vamos falar de você aqui. Então tá bom, bora. Eu te conheci em 2017, era o 8º ano da nossa igreja. Eu lembro, eu até falei hoje no culto, o tema era o Reino e Expansão, que de repente eu comecei a assistir pelo YouTube um grande pregador, um grande mestre falando sobre o reino. Obrigado por isso. Jesus seja glorificado. E realmente tem sido até hoje, né? E uma coisa que eu já te perguntei, mas queria que você falasse, né? Como foi... Eu vou logo direto ao assunto. Como foi essa transição da itinerância, né? O Eduardo Reis, o pastor Eduardo Reis, itinerante, que pregava nas igrejas. E hoje, já fazem 3 anos, que o Eduardo Reis é pastor de uma linda igreja. Fale pra gente, como foi essa transição? Bom, primeiro foi uma ação de Deus, ok? Isso aconteceu pela vontade de Deus, não minha, porque eu mesmo batia no peito o tempo inteiro e dizia que eu jamais seria pastor de uma igreja. Porque eu realmente não me via como pastor de igreja, eu não via que eu tinha os talentos necessários, que eu tinha a capacidade de gerar uma igreja e pastorear uma igreja, de ficar ali cuidando de pessoas, né? Eu tenho TDAH elevadíssimo, então, ou seja, dar atenção para as pessoas é desafiador. Quando há algum assunto que as pessoas vão tratar, é um assunto que me interessa, tem o hiperfoco, então tudo bem. Mas quando alguma coisa não me chama a atenção, cara, eu viajo para outro planeta e a pessoa está falando. Então, ou seja, eu não me via mesmo pastoreando uma igreja, mas eu passei por um momento de transição no meu ministério. Na verdade, eu já tinha uma profecia, desde que eu tinha 21 anos, de que meu ministério começaria quando eu fizesse 45 anos. Eu fiz dia 12 de junho desse ano, né? Mês 6, dia 12 desse ano, eu fiz 45 anos. E sendo pastor de uma igreja. Então, eu entendo que realmente cheguei no ponto que Deus queria. Mas não passava pela minha cabeça ser pastor de igreja. Como isso aconteceu? Ministério itinerante, eu tive uma crise muito forte nele, ok? Qual é essa crise? Foi uma crise interna, uma crise comigo mesmo. Eu entendi que aquilo que eu estava fazendo não estava produzindo frutos. Eu entendi que eu estava tendo resultado, mas não estava tendo fruto. Então, entendi também que eu estava sendo usado de alguma maneira por alguns líderes religiosos que eram amigos. E também não entendi que eles fizeram isso por maldade, não. Eles viam que eu tinha um talento, um dom, uma graça, não sei como chamar isso, né? De que eu falava das finanças, das ofertas nas igrejas, e quando as pessoas iam ofertar, isso sempre era algo que surpreendia os pastores, que era muito além do normal. E eu acredito que eles, vendo isso, tendo alguma necessidade, sempre me pediam para ir tentar suprir essa necessidade. Eu sempre fui de bom coração, com a melhor das intenções, tentar supri-los. Também ganhava bem com isso, não posso ser hipócrita, né? Eles me abençoavam bastante. Eu também, mesmo não sendo um pregador famoso, que está na mídia o tempo todo, eu ganhava muito acima da média da maior parte dos pregadores, justamente por esse talento. Quando eu entendi que nada disso mais fazia sentido para mim, já era um pouco tarde. Eu já estava vivendo um processo gerado por Deus, né? Não foi que eu tomei consciência e decidi fazer, não. Deus já estava gerando um processo de muita dor, de uma transição muito dolorida, onde eu fiquei 4 anos passando por muitas dificuldades e crises, entende? E também muita escassez financeira, porque imagine, o Senhor me cortou de todas as formas as possibilidades de gerar recurso. Eu fazia tudo certo e ainda dava errado, porque eu falo, quando Deus te abençoa, você faz tudo errado e ainda dá certo. Entendeu? Mas quando Deus fecha as portas do céu, irmão, as janelas,
Ainda que você faça tudo certo, dá errado. E nesse momento de transição eu tive meu primeiro filho. Certo. Né? Se ele não nasce, eu creio que eu tinha separado da minha esposa, porque eu achava que eu estava com o toque de Midas ao contrário. Tudo que eu punha a mão, em vez de virar ouro, virava caca. Entende? E eu pensava que eu estava fazendo mal para ela, então eu queria me separar dela para não ver ela sofrer. Uau. Mas aí o dia que eu fui falar isso com ela, ela falou assim, olha, quando eu casei com você não tinha nada. Uau. A gente construiu juntos e mesmo que a gente tenha perdido tudo, a gente constrói tudo de novo. E ela ficou do meu lado, falou, vou morar com você debaixo da ponte se for preciso. E a gente reconstruiu uma vida. Amém. Não foi finanças que a gente reconstruiu, nós reconstruímos uma vida. Né? Aí. Porque a gente estava realmente destruído, eu estava destruído como pessoa e tive que ser reconstruído por Deus. Deus me destruiu para fazer de novo, desconstruiu literalmente para construir de novo. E eu estava dando uma aula online na pandemia, quando o Senhor falou para mim, no meio da aula, que eu estava dando uma aula, e no meio da aula eu vi o Espírito Santo falando assim, ó, vai nascer a igreja. Uau. E você vai pastorear ela. Eu corri na sala de casa para contar para a Priscila, quando eu cheguei lá, ela falou, não fala nada, eu tive um sonho, preciso falar primeiro. Ela me contou um sonho, que ela estava grávida, com dores de parto, mas não era mais uma criança, né? Era a igreja que ia nascer, que nós íamos pastorear. E daí, desse momento em diante, a gente decidiu assumir. Deus já estava falando comigo desde o início dessa transição, ou seja, 4 anos antes. Mas eu dizia, jamais vou pastorear se a minha esposa não for. Se o senhor quiser isso, realmente você vai ter que falar com ela. E nesse dia Deus falou com ela, nesse dia eu entendi que era o momento de começar. Uau. Saí dali, no outro dia aluguei um prédio que ficou fechado por 3 meses, que era pandemia. E depois de 3 meses a gente fez a primeira reunião. Amém. Os meus alunos foram e eu disse para ela, domingo que vem, prepara, vai Os ficar teus alunos eram da cidade, então? tudo de fora. Eles viajaram para ir lá, e poucos, porque era pandemia, então os poucos que tiveram coragem de ir, foram umas 30, 40 pessoas, foram para lá, e eu falei para ela, semana que vem não ficar eu, você e o Lorenzo, nosso primeiro filho, os outros ainda não tinham nascido, e no domingo seguinte, para nossa surpresa, estava de novo cheio, assim, umas 30, 40 pessoas, e aí no outro domingo cheio, foi só crescendo. Você decide não fazer mais a itinerância, isso que chega a esse nível de escassez financeira, é isso? Também, eu penso que é um conjunto de tudo, né? Mas eu decidi não fazer mais ofertas nas igrejas quando eu fosse pregar. Isso é forte ainda. E aí, a menos que Deus me dissesse claramente. E quando eu parei de fazer essas ofertas, os pastores pararam de me chamar. Você acaba se sentindo usado, né? Então isso... Mas você é um produto, acaba sendo um produto. Eu me senti usado, na verdade eu não só senti, eu fui usado mesmo, né? Não vou dizer se foi com má intenção, porque eu não julgo que essas pessoas estavam mal intencionadas, mas que elas lançam mão do que está mais fácil, entende? E talvez alguns com má intenção, entendeu? Já mais maduros, mais experientes, já sabiam o resultado de tudo isso e mesmo assim... Total que vale é o resultado que eles esperam, entendeu? Mas quando eu entendi isso também, eu sentei, eu estava no Rio de Janeiro quando eu entendi isso, eu estava no carro com o Geraldo Guimarães, o cantor, o Nani Azevedo ligou para ele, e ele atendeu o telefone no Viva Voz, eu estava lá do lado, e o Nani falou, tudo bem, Geraldo, como é que você está? Ah, eu estou bem, estou indo almoçar com o Eduardo Reis, tal, meu amigo, conhece? Aí o Nani falou assim, aquele que tira ofertas, não falou por maldade, mas na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou assim para mim, foi a isso que te reduziram. Uau. Era um rótulo, né? Acabou sendo rótulo. Rotulado, óbvio. E nessa hora, a minha ficha começou a cair, começou um processo comigo, mas o que fez mesmo startar essa mudança foi que um dia eu fui ministrar numa igreja, o pastor falou que tinha que pagar um ar-condicionado que ele tinha comprado, que ele estava devendo, que estava perdendo noite de sono. Eu ministrei uma oferta, um pouco mais de 1 milhão, entrou o dinheiro para ele pagar tudo, e depois eu encontrei o dono da empresa de ar-condicionado que me falou que ele pagou o ar-condicionado à vista, antes deles instalarem. Porque eu fui falar do milagre que foi, né, e tal. Ele falou, não, você está enganado, ele me pagou à vista. Na verdade, ele tinha me usado aquele dia só para repor o caixa, entendeu? Me contou uma história triste lá. Nesse dia eu estava na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, hospedado no hotel, no Hyatt, Grand Hyatt, na Praia da Reserva. Eu sentei na calçada, chorei por 3 horas, levantei dali, outra pessoa. Uau, Eduardo. E fui para uma vida nova. Uau, poderoso isso, hein? Não sabia disso. Tem muita coisa aí nesses 4 anos ainda que dá para falar, mas eu acho que o mais relevante é isso que eu falei para você, são os pontos mais relevantes dessa transformação.
Deus tratando comigo na questão financeira, me fazendo realmente escravo de tudo que eu havia pregado, e as coisas que eu havia pregado que funcionavam sempre pararam de funcionar, o que funcionava para todo mundo não funcionava para mim, e Deus foi tratando, e era nítido que era a mão de Deus. Qualquer pessoa não precisava ser muito inteligente nem muito espiritual para entender que Deus estava tratando comigo. Alguns diziam, Deus amaldiçoou ele, outros diziam, Deus está tratando ele para ele melhorar, e tem gente que não estava nem aí para nada também, porque quer que você se ferre mesmo. Vai se lasque, se der mal e pronto. Mal sabe que Deus estava trabalhando. Exato. E hoje, com o pastor de... Aliás, eu acredito que a maioria das pessoas que me viram passar pelo que eu passei acharam que eu nunca mais levantaria. Imagino. Eu acho que essa é a verdade. Né? Mas os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, né? Aí. Como uma fênix, levanta das cinzas. E eu louvo a Deus pela maturidade, pelo você deixar o Senhor trabalhar na tua vida, né? Então, eu vivi uma outra experiência também. Eu preguei muito lá no pastor Mirko Levac. Quando eu pregava lá, eu era sempre recebido lá por eles, com muito carinho. O Mirko tem um filho, Felipe. Conhece, hoje é meu amigo pessoal. É, nosso amigo também. Mas quando eu ia lá, a gente tinha um relacionamento, assim, de pregador que vai na igreja, né, do pastor e tal. E ele, depois de bastante tempo que eu já não pregava lá, Deus passando comigo por esse processo todo, eu voltei lá para pregar no 24 Horas de Adoração que o Kaiser fez lá. E eu ministrei. O Felipe já estava alguns anos sem me ver pregar lá. Ele virou para mim e disse, olha, pastor, eu preciso falar com você. Aí eu falei, tudo bem, pode falar, Felipe. Ele falou, cara, eu sempre admirei o dom que Deus te deu. Mas eu preciso te falar que hoje você, para mim, é uma pessoa inspiradora. Porque uma coisa é as pessoas te admirarem, outra coisa é você ser uma pessoa que inspira. Ou seja, o que o Felipe quis dizer? Você hoje é uma pessoa muito melhor do que antes. Quando ele fala hoje... naquele momento ali que a gente se encontrou de novo. Sim. Né? Porque eu era arrogante, prepotente, tudo junto. Né? E Deus foi... Posso confirmar que hoje você está bem melhor hoje. Aí. Ai. E é motivo de orgulho. As pessoas têm que mudar para melhor. Sim. Eu penso que hoje eu estou mais humano, mais maduro, mais humilde, mais atencioso. As pessoas me importam mais do que antes. Entende? Então, muita coisa mudou. Você cresce, você amadurece, você fica mais sensível. Eu acho que o Ministério Pastoral, ele acaba forçando você a ter essa atenção melhor com você em relação aos outros. Então você acaba crescendo muito mais no exercício do ministério do que você fazer o outro crescer. Porque você acaba tendo um cuidado na construção que está sendo feita na tua vida. Com certeza, né? E eu penso que, Diogo, o mínimo, né, que a gente precisa fazer para viver nessa terra é evoluir. Entendeu? Eu penso que é um processo de evolução e que no tempo certo, na hora certa, Deus pega cada um dos seus filhos e faz crescer. E amanhã eu vou ter que crescer mais do que hoje. É uma obra que não para. Não para. É isso aí. Eu falo para os meus líderes, né? Nós vamos fazer 15 anos de ministério. O que eu mais me orgulho não é o que eu construí, mas quem eu me tornei nesses 15 anos. É isso aí. Quando eu olho para trás, eu me tornei um pastor melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um líder melhor. Quando eu falo melhor, não é nos resultados, não, na pessoa do líder, na pessoa do marido, na pessoa do pastor. Quando eu olho a maturidade, igual eu peguei quando você falou sobre isso, realmente, quando eu me vejo hoje, eu vejo um nível de maturidade, de responsabilidade. E isso, o exercício do ministério me trouxe isso. E olha o que aconteceu comigo, né? As pessoas sempre achavam os itinerantes as pessoas mais leves, que vivem uma vida mais tranquila, e o pastor de igreja um cara mais pesado, que tem muitas preocupações. Comigo foi o contrário, né? Eu era muito pesado quando era itinerante, e hoje que sou pastor de igreja, eu sou muito mais leve como pessoa, e é muito mais fácil conviver comigo. Até eu mesmo, comigo mesmo. Até eu me relaciono mais fácil comigo mesmo. Entendeu? De tanto que é mais leve as coisas. Né? É incrível. Uma coisa que... Mas você me viu. 6 anos atrás? Vi.
no momento ainda que eu estava com o tupete lá em cima. Tava, Entendeu? Ou seja, ainda era aquele Eduardo antigo. Ou seja, nunca fui uma pessoa mal educada, Não. grosseira. Não se trata disso. Se trata realmente de não ter vivido com Deus experiências para ter a sensibilidade que você precisa ter para ser um pastor. Uau. Eu era um cara que ia na igreja fazer um trabalho específico. Sim. Entende? E mesmo assim, hoje eu entendo que eu dava muito trabalho para os pastores. Claro, puxa, eu pregava 1h30, 2 horas. 1h30 dura uma reunião. Mas a gente prega 1h30 aqui também. Não, mas na maioria das igrejas não é assim. E mesmo assim... Mas igual hoje você pregou o quê? Quanto tempo que ele pregou hoje? Acabou 1h30? 1 hora. 1 hora? Você como pastor, você prega 1h30, não? Nunca, prego 25 minutos. Meu Deus. Então aqui você... Extrapolei, porque vocês dão foi esse espaço. Não, foi itinerante. Mas vocês dão esse espaço e é o jeito de vocês. O que eu penso? Não é questão do tempo. Eu estou preparado para falar 5 minutos, como eu estou preparado para falar 3 horas. Show. Okay? Antigamente eu só estava preparado para falar 3 horas. Entendi. Eu não estava preparado para falar 5 minutos. Caramba. Então hoje eu posso falar 5 minutos. Em 5 minutos eu falo de Jesus e está tudo bem. O problema era que, não é esse, o problema é que eu gostava de afrontar, né? O cara falava para mim, você tem 1 hora, eu falava 1h30. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu não tinha respeito, não tinha entendimento do que é pastorear uma igreja, das dificuldades, do que é você cuidar das pessoas, terminar o culto no horário, da importância disso. Eu não tinha essa noção. A minha cabeça eu queria ensinar, eu queria falar de Deus e todo mundo tinha que estar lá para ouvir, pronto e ponto, né? Arrogância, soberba, prepotência, infantilidade, imaturidade, entendeu? Falta de trato com a coisa, né? Com a coisa pastoral, eu não tinha. Você chegou a viver isso lá na igreja agora? Experiência com alguns pastores que foram e você falou assim, não cara, levo, tem né? tempo. Não leva, ele sabe, pô. Eu não levo. Ele sabe. Você... Eu não levo, e os poucos que eu levo são amigos. É isso, né? isso que eu ia te perguntar agora. Então, o que você traz agora para o ministério pastoral que você aprendeu lá atrás? Primeiro, assim, raramente eu recebo um itinerante na igreja. Não recebe? Raramente. Por quê? Porque eu fui itinerante por muito tempo e vi que, assim, são poucos os que salvam. Os que realmente têm uma vida com Deus e têm alguma coisa para acrescentar na vida da igreja que vai edificar. Só uma pergunta. Diminuiu um pouco o número de itinerante ou continua ainda? Eu acho que continua. Faz muito tempo que eu não vejo. O que diminuiu... Tem muito ainda? Não é que diminuiu, é a igreja que ficou mais seletiva, né? Ah, entendi. Hoje os pastores estão mais maduros também. Eu acho que eles estão mais seletivos. Não é qualquer um que prega em qualquer igreja e ponto. Eu acho que, como vocês crescem, você acaba pensando assim que não é. Mas se você for naquela igrejinha de bairro, ainda é 3 por dia, 4 por semana. Vou fazer uma pergunta polêmica. Posso? Fica à vontade. Poxa. O itinerante é necessário para a igreja? Meu Deus. Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Para todas? Não. Pensa e responde. Deixa eu falar para você. Bebe o café aí. Bebe o café e responde. Deixa eu falar, por que eu acredito que o itinerante é necessário para a vida da igreja? O itinerante, ele é necessário porque ele é parte da igreja. Certo. E só é necessário para a vida da igreja o itinerante que é parte da igreja. Que carrega uma mensagem para a igreja. Que é uma voz profética para a igreja. Isso aí. Esse itinerante, ele é a igreja. Entende? Então ele é necessário para a igreja. Ele traz palavras proféticas, ele traz palavras de vida, ele traz palavras de alento, ele traz refrigério, ele direciona, entende? Ele abre portas, ele fala do que Deus vai fazer, entende? Ele ensina a igreja a verdade das Escrituras. Essa pessoa é necessária. Porque nem todo itinerante carrega isso. Eu só não sei se a gente deveria intitular essas pessoas como itinerantes. É aí. Para mim, eles são primeiro ministros. Tá. E esses ministros da igreja, né, operam de forma itinerante. Essas pessoas são necessárias. Agora, pregadores, por si só, não faz diferença nenhuma para a igreja. Nenhuma. Falta nenhuma. Aliás, é mais saudável para a igreja não recebê-los. Uau, isso é forte. Por que eu vejo? Eu vejo, mais no Brasil eu vejo isso. Uma tendência dos jovens querer ser um pregador itinerante. O que você diria para eles? Eles estão de olho nas pessoas que pregaram e compraram roupa de marca, carro bom, e viajam para lá e para cá, e eles pensam que tudo é festa, entendeu? Na hora que eles descobriram o que é o ministério de verdade,
e quando você se torna um ministro de Cristo, o quanto te é cobrado, É isso aí. eu acho que eles vão repensar as coisas. E te custa cuidar da igreja, realmente. E não é só isso também, sabe? O que eu percebi, tá? Depois de quase 20 anos pregando itinerante. O que ficou? Se Jesus voltasse no dia que eu entrei em crise, o que eu ia apresentar? É o que você falou, você não tinha fruto. Não tinha fruto, só tinha resultado. Agora, como pastor, como ministro... Resultado. Eu tinha roupa, eu tinha carro, eu tinha bens, dinheiro para ir para lá e para cá, passagem para passear de avião para lá e para cá, mas fruto? Fruto não tinha. Eu tinha o nome na mídia, mas fruto? Fruto. Podia até ter, mas eu não enxergava. E se eu não enxergo, não tem o que apresentar. Talvez Jesus que tem que apresentar os frutos que eu nem vi. Uau. Porque eu penso que Deus te deixa produzir. Mas quando você está no nível que eu caminhava, eu acho que Ele não te deixa nem ver. Forte. Eu acredito que Ele não te deixa nem ver. Se eu já era soberbo sem ver, imagina vendo. Não, mas glória a Deus. O Luiz Hermínio que falava muito para mim, né? Falava assim, negão, você não sabe o tamanho que você é. Você não sabe o nome que você tem. Deus não te deixa entender quem você é. É forte isso. Aí eu fiquei sempre pensando que ele falava isso. Eu falava assim, por que o Luiz Hermínio me fala isso toda vez? Depois eu fui entendendo realmente que ele tinha razão. Mas não era que Deus não deixava eu ver isso por alguma causa nobre, né? É porque eu era muito ruim, muito difícil. Se eu visse isso, eu ia ficar mais difícil ainda. Hoje eu encontro esses frutos. Anos depois. Eu encontro as pessoas que falam, cara, minha vida mudou, meu ministério mudou, pastores inteiros, igrejas inteiras foram tocadas, transformadas. Mas se naquela época eu visse isso, pelo amor de Deus. Eu imagino. Uma questão. Você ficou 20 anos como itinerante? 20 anos como 20 anos como itinerante. Com o rótulo de o pastor que tira oferta. Não, esse rótulo de pastor de tira oferta foram nos últimos 5, 6 anos. Okay. Eu te conheço até hoje, né? O pastor do reino. Pois é. Então, aí... E logo... Porque o pastor Diogo já havia me falado de você, porém nunca falou algo assim. Não, Porém, agora quando ele falou, olha, o pastor está vindo aí, a característica que ele me deu é sobre, olha a igreja dele, olha a referência que deu, tipo assim, eu já estava pesquisando porque o menino aqui tinha me mostrado para mim a igreja de vocês, e vocês têm construído algo incrível, mas como foi 20 anos, e essa transição, né, faz pouco tempo, 20 anos você carrega muita coisa você aprendeu, você viveu. Nessa transição, quais foram algumas bagagens que você ainda falou, opa, peraí, eu não posso ainda fazer isso? Então, eu convivi com pastores maduros. Tu viu com muita pastores coisa. Imaturos, pastores que deram certo, pastores que deram errado. Eu convivi com pessoas que viraram escândalo e pessoas que viraram referência para a nação. Então, o que me fez aprender? Tudo que eu não queria ser e aquilo pelo qual eu queria lutar para ser. Uau. Sim. Entende? Que valeria a pena lutar. Uhum. Então, mas de início eu sabia o que eu não queria. O que eu não quero ser. Entende? Eu não quero ser uma igreja taxada dessa maneira. Eu não quero ser uma igreja vista assim. Eu não quero ser isso, não quero ser aquilo, não quero ser aquilo outro. Aí um dia eu estava lá em Itapema, é uma cidade ali do lado de Balneário, na casa de um amigo, chama Reinaldo. E ele estava recebendo um japonesinho lá na casa dele, que eu nunca tinha visto falar. Mas era o Titus, lá da igreja do Tel Hayashi, da Zoe. Não conheço. Estava ele, a esposa, os filhos, lá na casa do Reinaldo, meu amigo, Reinaldo Moraes. E eu fui lá por algum motivo e o Titus estava lá. E aí, conversa vai, conversa vem, o Titus me falou sobre a visão que eles têm de igreja, de uma igreja relevante, de uma igreja que restaura a credibilidade nessas questões financeiras e de uma igreja que busca ser vista sem necessidade de propaganda. Uau. Quando o Titus falou isso, o Espírito Santo falou comigo, é isso. E essa é a nossa busca, né? Lá na Reina a gente trabalha por ser nesse tripé. Uma igreja relevante, uma igreja que restaura a credibilidade nessa área financeira, ou seja, a gente nunca fez uma campanha, nunca distribuiu envelope. A doação na nossa igreja passa por gratidão, generosidade, voluntariedade e amor. Se for assim, doa. Se não for, não doa. A gente não faz qualquer tipo de apotropismo. Né? Quando você dá algo para a divindade, para afastar o mal, atrair uma bênção, a gente não tem essa linguagem de troca, de barganha. Né?
Então, nós cremos que nós avançamos um nível aí, avançamos um degrau na jornada com o Senhor, que saímos dessa posição de quem vai diante de Deus fazer troca para alguém que entendeu que é filho, entendeu? E aí tentamos nos relacionar como filhos. O filho, que está vendo o que o pai está junto. Construindo e está tendo o privilégio de participar com ele. Isso aí, ele não precisa de mim, mas me dá o privilégio de crescer e de participar com ele. Então tem sido assim, incrível ver isso. E nós buscamos isso. Relevância, ser relevante primeiro na vida das pessoas que estão conosco, depois relevante na vida da comunidade que nós vivemos. Agora mesmo nós temos um projeto social com crianças que praticam jiu-jitsu. Nós temos um professor que dá aula de jiu-jitsu gratuitamente para essas crianças e nós enviamos elas para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, para o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, e estamos enviando agora essas crianças com a igreja pagando tudo, né? Estão pagando passagem, hospedagem. Demos também uma oferta para alimentação. Eles estão vindo para Dublin, para Irlanda, né? Para participar. Agora chegam agora dia 30. Aí, eu estou indo dia 30. Então, eles chegam lá. Eles chegam lá dia 30 para o Campeonato de Jiu-Jitsu, o Campeonato Mundial que eles vão disputar aqui na Irlanda. Então, nós estamos enviando 4 atletas juntamente com o professor. Entendeu? E a igreja está pagando tudo, pagando as passagens aéreas, hospedagem. Demos uma ajuda para a alimentação deles também. Fala para mim aqui a maior característica da Reino. A maior característica da Reino, eu penso que a principal característica da Reino é ser uma igreja leve. Leve. É uma igreja leve. Nós trabalhamos para que a igreja seja leve, para que ela não seja um peso para ninguém. A gente tem pavor do ativismo ministerial, entende? A gente pensa que nós não temos o direito de edificar uma igreja destruindo famílias. É isso aí. Não temos o direito de edificar o reino de Deus destruindo famílias. Então as pessoas precisam ter tempo para elas, ter tempo para sua família e ao mesmo tempo viver para Cristo, entende? Então você tem que ter aí essa capacidade de equilibrar, entendendo que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que conseguem administrar melhor a sua energia, tem pessoas que não tanto. Então o líder ele tem que ser também um gestor da energia das pessoas e a gente tem que fazer as coisas de uma maneira inteligente, que as pessoas venham gerir sua energia nos lugares certos, entendeu? Da maneira certa. Como que a Reino então funciona diante de um mundo modernizado, atrasado, que na verdade a gente já sai de casa atrasado? Como você gera isso? Eu não faço igreja para mim, eu tenho 45 anos, para mim já passei. Eu faço igreja para os filhos dos meus filhos. Certo. Ou seja, meu filho hoje tem 5 anos, eu não quero que daqui 10 anos eles tenham que ser pastoreados por um outro pastor, porque a igreja que o pai dele é pastor já não se comunica com ele. Então, pelo contrário, nós estamos criando uma igreja com uma visão futurista. Geracional, sabendo que eu preciso que amanhã os meus filhos sejam pastoreados nessa igreja, sejam pastores nessa igreja, pastoreiem os filhos deles e que os filhos deles se sintam atraídos por aquilo que nós estamos fazendo, que se comunique com eles. Então, nós tentamos olhar bem para o futuro, tentamos olhar 50 anos para frente. Bem parecido com a gente. A gente tenta olhar 50 anos para frente. Nossa igreja é uma igreja de jovens, nós não temos culto de jovem, por exemplo, porque não faz sentido para a gente, a igreja é jovem, então nosso culto de jovem é domingo. 9 da manhã, 11 da manhã, às 18 e às 20. Entende? Porque a igreja é uma igreja para jovens, nossa persona ideal tem 21 anos, é a Marília, ela é universitária, está iniciando o seu próprio negócio, começou a empreender agora, e esse é o perfil ideal da Reino, entendeu? É o Marcos, que também tem 23 anos, e é uma turma jovem, já está na faculdade, já empreende, tem o seu emprego e está buscando empreender por fora aí para crescer, entendeu? Então, são pessoas visionárias, empreendedoras, jovens, pessoas que gostam de estar antenadas com tudo que é o futuro, pessoas ligadas no futuro. O legal de você falar que é uma igreja que a intenção é ser leve, a gente consegue ver, eu de longe, não, você né? vê. Você consegue ver isso muito. Não. Ainda mais, né? Você falou o nome leve, quando eu lembro. Eu conectei tudo leve. Que eu tinha visto aqui nas redes sociais. É uma vibe muito de boa, muito leve. Até a questão da igreja, né, não sei, por exemplo, com parede preta, traz também uma parada mais leve. As roupas que vocês usam, leve. Um design minimalista que traz uma parada leve, sem muita informação, sem muita poluição visual. Então, isso é tudo intencional. Tudo muito intencional. A gente está numa cidade de praia. Vai falar sobre isso. Então, conhecer a geografia é importante. Quando a Reino nasceu, nós ganhamos toda a ideia
essa ideia de brand, nós ganhamos de um rapaz de Goiânia e ele fez um negócio como é reino, um negócio meio medieval, escuro e tal. E ficou bonito, a gente gostou, mas não era algo que falava dentro de mim. Por quê? Porque eu não me via naquilo. Entende? Então, foi muito legal, ele nos abençoou, não cobrou nada, deu pra gente tudo aquilo, o trabalho, e nos abençoou muito, ajudou a gente a decorar lá dentro. Eu tenho gratidão por esse cara. Mas eu dentro de mim eu falava, cara, não dá, isso aqui não é para nós, porque nós estamos numa cidade de praia, aqui as coisas são muito claras, entendeu? O dia é muito claro, Coisa linda, né? o céu é muito azul, entendeu? E a cidade é uma cidade leve, porque as pessoas estão sempre de camiseta, bermuda, chinelo, entende? Você anda na cidade na segunda-feira, cara, parece que tá de férias. A gente andando de bicicleta, pedalando, a gente andando de skate, a gente de patinete, a gente surfando, os pescadores pescando na praia. Então, ou seja, não combinava, entendeu? Então, eu queria algo que comunicasse com a cidade e que se identificasse com a cidade e que a cidade identificasse também, se identificasse. E aí veio essa ideia de fazer as coisas bem clarinhas. E eu olhava para tudo que é igreja no Brasil, tudo dark. Tudo escuro. Eu falei, cara, a gente tem que ser diferente disso. Eu já, por natureza, eu gosto de ser diferente. Entende? Eu acho que você tem que se inspirar em outras igrejas, outras pessoas, mas nunca copiar. Perder a sua identidade. Você tem que ser diferente. Em alguma coisa tem que ser diferente. Então, eu me inspiro, tem muitas referências, mas a gente não imita ninguém. A gente tem a nossa forma de fazer as coisas. Sim. E isso é uma coisa assim muito legal, porque a gente é muito autêntico no que faz. Muito. E essa autenticidade faz com que você se relacione também com outras pessoas autênticas, inspiradoras, entendeu? E a gente se inspira e é inspirado. A gente se inspira na Mosaic, por exemplo, que é uma igreja que tem em Los Angeles, né? Inclusive o pastor Joe Smith, que é o pastor da Mosaic Califórnia, Hollywood, esteve conosco na nossa conferência agora, mês passado, foi incrível. Muito bom. Mês passado, não, agora no começo desse mês. Foi agora, No começo do mês. E, então, teve também com a gente o pastor Peter, pastor da Elevation de Orlando, e o Dusty, que é o pastor responsável pelas Elevations na Flórida. Então, estou falando de duas igrejas que são referências nos Estados Unidos, são a Elevation, uma das igrejas mais relevantes do mundo. Esses caras chegaram lá e ficaram impressionados com a nossa forma de ser igreja, com a visão, ficaram impressionados com a nossa fome por Jesus, com a vida, com o voluntariado. Eles ficaram assim impactadíssimos. As nossas redes sociais impactaram eles demais. Eles já tinham a gente por referência, mesmo antes de vir ao Brasil, né, nas redes sociais. Aliás, o Sueb esteve lá, pegou a nossa rede social, passou para o pessoal da Elevation Sede. Eles já nos estudavam, já analisavam a nossa forma de fazer rede social. Eles ficaram encantados que a gente mostra muito da cidade nas nossas redes sociais, entendeu? Todas as pessoas que aparecem no nosso Instagram são da nossa igreja ou participam da nossa igreja de alguma maneira. Então a gente busca que seja a nossa comunidade ali. Descentralizado da figura do pastor, você entra no Instagram da maioria das igrejas, é só foto do pastor com banner de publicidade, de culto, entendeu? Você pode ver que são raras as fotos que eu tô ali, porque a ideia é mostrar a comunidade. Eu sou só mais um na comunidade, né? Eu não sou a comunidade, eu sou mais um na comunidade. Então eu e minha família, a gente aparece também como todas as outras famílias. Nada diferente dos outros, entendeu? Muitas coisas mudaram também internamente para que a gente fosse uma igreja assim, mais leve. Coisas bobas, mas que falam muito ao nosso coração. Quando eu digo coisa boa, por exemplo, eu não tenho uma cadeira especial para eu sentar. Sim. Entende? Não faz sentido para nós. E lá nenhum pastor na Reino tem essas cadeiras para eles sentarem. Então, tá? Lá na Reino as pessoas chegam cedo, fazem fila para entrar e quem entra primeiro senta na frente. E se o pastor chegar e outros pastores chegarem e a reunião já tiver começado, ninguém vai tirar ninguém da frente para sentar. Os pastores vão sentar no chão, na escada. Eu me assento no chão, o na pastor escada. É um voluntário. Em qualquer lugar, porque nós somos a única diferença que eu vejo de mim para essas pessoas que servem ali é que eu tenho uma responsabilidade maior que elas. Nenhum privilégio a mais. Só mais responsabilidade. O que muda é a nossa responsabilidade. Exato, não privilégios, entende? Então, a igreja não é um lugar para fornecer privilégio para pastor. Pelo contrário, o ministro tem que ser o que mais serve. Uau. Ele tem que ser o que se doa, o que se desgasta, o que realmente
entrega a sua vida. É isso aí. Então, essas coisinhas que parecem besteiras, para nós foram muito importantes para construir uma outra mentalidade, uma outra forma de enxergar as coisas. Então, às vezes, na mudança de pequenos detalhes, você consegue gigantescos resultados gigantescos. Entendeu? Nós conseguimos resultados gigantescos na nossa forma de ser com essas pequenas mudanças, entendeu? Ô, Eduardo, você tem uma linha muito... Você é um mestre, tu sabe disso. E como que esse ofício, né, podemos dizer assim, desse dom que Deus lhe deu, você usou para implantar essa cultura, essa visão? Ok, eu tive que me desvencilhar disso, né, porque isso me atrapalharia nesse momento. Mas o chamado ministerial para o ensino que eu carrego, ele foi muito bom, por exemplo, porque a nossa igreja tem 3 anos e já tem escolas consolidadas. Exatamente. Então nós já temos cursos, temos livros nesses cursos, porque é um... Para 3 anos, é um dom, né? Para 3 anos, Eduardo, é um aceleramento muito grande. Então, assim, até uma palavra para líder, de líder para líder. O que te ajudou, quais são as ferramentas, como você conseguiu trazer realmente essa visão e implantar isso? Eu penso que a primeira coisa, pastor, você tem que ter humildade, né? Humildade de entender que você não sabe de tudo, humildade de entender que você precisa dos outros, humildade para você ser flexível, entende? E eu sou muito flexível com a igreja, entende? Eu deixo realmente o Espírito Santo conduzir as coisas. A gente começou tudo de um jeito, o Espírito Santo foi nos alinhando e mudou tudo, entende? Por exemplo, nós lá na Reino, a igreja não existe para cuidar das pessoas. Ela existe para cuidar da presença de Jesus e da vida de Jesus. Uau. E é a vida de Jesus que cuida das pessoas. Então, quando nós iniciamos, nós nos pegamos fazendo culto para as pessoas e não para Cristo. Qual foi o alinhamento do Espírito Santo conosco? Você faz culto, vocês fazem cultos com as pessoas. Amém. Mas não para as pessoas. Vocês, ministros, com as pessoas, cultuam a Cristo. E não cultuam pessoas. Mas o culto era feito para as pessoas. Como escolher a música que o povo vai gostar? Meu Deus, é isso mesmo. Entendeu? Como você escolher a pregação? Que o povo vai gostar. Sim. Uau. E como que nós fazemos hoje? Hoje não, a gente faz uma curadoria das canções, que a gente entende as que são mais cristocêntricas, as que falam mais de Cristo. E você tem que estar alinhando isso o tempo todo, né? Porque você fascina. Há uma tendência. Como as redes sociais, que é muito fácil você sair daquilo que é clean, né? Daquilo que tem poucos elementos, daquilo que busca o minimalismo e voltar para aquela coisa poluída. É muito fácil se perder nisso aí, ok? De não manter. Então, há um trabalho constante para manter isso. Também há um trabalho constante para a gente manter todo o alinhamento que o Espírito Santo nos deu como igreja. Amém. Então, nós recebemos uma palavra, né? E essa palavra veio através daquele texto que narra Jesus chegando em Betânia, na casa de Marta. Marta o recebe e Marta fica ali atarefada, servindo, enquanto Maria, sua irmã, também assenta aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Né? O texto diz que ela também se assenta. Então, a primeira coisa que o Senhor falou conosco é que quando você decidir fazer o que Ele quer, você não vai ser o primeiro. Maria não se assentou sozinha, ela também se assentou. Já tinha pessoas assentadas antes dela. Ok? E Marta não estava mal intencionada. Marta amava Jesus. Ela sai para receber Jesus na entrada da cidade. Ela traz Jesus para sua casa e está servindo a Jesus. Só que o dia que ela quis falar com ele, ela precisou se aproximar dele, porque ela servia a Jesus mais longe dele. E assim são muitos ministérios. Eles servem a Jesus. Eu não tenho dúvida que eles servem a Jesus, mas estão muito longe dele. Uau. Entende? Então, o que o Senhor nos alinhou e nos chamou a atenção foi para o fato de que estar com Ele é mais importante do que fazer coisas para Ele. E se nós não tivermos esse tempo de estar com Ele, nós nunca vamos saber o que Ele quer. Uau. Então nós vamos sair fazendo coisas que nós achamos que Ele quer. E não que Ele nos pediu para fazer. Uau. E qual a recompensa que você vai ter de construir uma casa para quem não te pediu? Não te pediu. Nenhuma. A pessoa vai falar, eu não te pedi nada. Não te pedi nada. A mesma coisa o Senhor, quando você chegar no tribunal de Cristo para querer reivindicar uma recompensa por uma coisa que você achou que ele queria, você vai falar, eu fiz aqui o bolo de morango para você. Ele vai falar, não gosto de morango, gosto de chocolate. Pega o seu bolo de morango e fica para você. Não te pedi ele. Entende? Estou ilustrando de uma maneira simples, mas que demonstra que a gente sai perturbado, fazendo o que dá na cabeça,
e achando que foi Deus que mandou. Tem muita gente construindo Então, sem revelação. quando que a gente sabe que ele está fazendo o que o Senhor nos pediu? Quando a gente tem tempo de relacionamento com o Senhor. Amém. Entendeu? O Senhor chamou os 12 primeiro para estarem com ele, depois os enviou a pregar. Estar com ele é mais importante do que fazer coisas para ele. Então, quando nós entendemos isso, nós freamos tudo, nos fechamos dentro e fomos viver nossas experiências com o Senhor. Amém. E ali o Espírito Santo foi nos alinhando naquilo que ele queria para nós como igreja. E foi daí que veio esse boom de crescimento. Uau. Mas em 3 anos, então você percebeu isso muito rápido. Eu percebi isso nos primeiros 3 meses e nós ficamos aproximadamente mais 1 ano voltados para dentro. Sem nenhuma preocupação de quantas pessoas teriam, se teria gente, se não teria. Só em centralizar Jesus na vida da igreja e mudar a mentalidade que nós tínhamos, onde a igreja expressa mais o ministro do que a Cristo, fazer com que a igreja expressasse mais a Cristo do que o ministro. Foi daí aí você vê que nós não temos, você não vê propaganda de pastor. Certo. Entende? Você não vê call to action nas nossas postagens. Tipo, vem aqui, Deus vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Não tem isso. Certo. Por quê? Porque tudo é intencional para que haja, não é o que Deus vai fazer, haja mas ele visibilidade e não propaganda. Então, o que acontece? Nós decidimos que nós somos testemunhas de Cristo. Certo. A gente nunca diz que Jesus vai curar porque ele não pode falar por ele. Ok? Mas se ele curar, a gente conta para todo mundo. Entende? Essa é a ideia. A gente não diz que ele vai fazer as coisas, mas se ele fizer, a gente conta para todo mundo. Porque nós somos chamados para testemunhar o que Cristo faz. Isso aí é corte, hein? Isso aí é forte. Mas eu estou buscando aqui também falar para vocês assim, realmente o que a gente viveu, entende? Você pode ver que eu não estou nem pensando, porque eu estou falando o que aconteceu. Sim. Então, É verdade, é o que é. Nem paro para pensar, porque foi realmente o que aconteceu com a gente. Mas é verdade, é o que é, eu tenho que inventar, não tem história. Eu queria que você falasse, por favor, aquilo que você estava falando antes, sobre a ideia de minimalizar algumas coisas, de ideia de minimalista, que a gente consegue perceber muito na igreja. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo futurismo. Como que eu defino o futurismo? É ver o futuro hoje e vivê-lo, colocá-lo de forma tangível para as pessoas que vivem agora o que vai acontecer no futuro. E eu penso que o futuro do design é o minimalismo. E eu vivo uma busca constante pelo minimalismo. Não digo que alcancei. Certo. Por quê? Porque o minimalismo visual, gráfico, de design, ele não é apenas a ausência de elementos, ele não é apenas o clean. Hoje eu penso que a Reino tem uma comunicação clean. Certo. Ela tem uma comunicação com o máximo de ausência de elementos que nos permite, com a capacidade que nós temos de fazer as coisas hoje. Digo isso de forma cognitiva, porque o design minimalista é um design inteligente, inteligentíssimo, ok? Então nós buscamos o minimalismo, mas eu não acredito que a gente alcançou ainda. Porque o minimalismo, para mim, ele vai muito além do clean e da ausência de elementos. Ele é o clean, ele é a ausência de elementos com um designer inteligente. Ok? Certo. E essa inteligência de design é que eu penso que nós ainda estamos desenvolvendo, que ainda temos uma jornada muito longa pela frente. Mas estamos no caminho. Estamos buscando e estamos no caminho. E temos a ajuda de um gênio, que é o Pedro Merino. E o Pedro Merino é um design gráfico especialista em 3D. O cara, ele vive o futuro. Uau. Então, o que o Merino fez? Na primeira vez que nós trabalhamos com ele, ele foi para Balneário, passou uma semana lá com a gente e eu coloquei tudo para fora. Foi falando. E o que o cara fez? Ele tangibilizou o que estava dentro de mim. É incrível, né? Ele tornou visível as ideias que eram abstratas, que eram, sentimentos, eram coisas que estavam dentro de mim. Ele fez uma leitura e trouxe isso para uma proposta de brand, entendeu? E eu adotei essa proposta de brand e nós fomos juntos desenvolvendo. E depois fizemos um rebrand, onde ele veio, passou mais uma semana com a gente ali, eu fui pondo tudo para fora que estava dentro de mim, e a gente fez essa base também de outra proposta de brand, e em cima dessa proposta que ele nos entrega, a nossa equipe de voluntários vai criando, desenvolvendo e avançando, entendeu?
Sim. Mas o Pedro Merino, crucial. Inclusive, eu indiquei ele pro pastor Pedro Daniel, da Boas Novas, lá de Belo Horizonte. E, rapaz, ele desenvolveu um trabalho com o Pedro Daniel também incrível. A igreja do pastor Pedro Daniel tá incrível. O design deles está incrível. Foi o Pedro Merino que ajudou também. Desenvolveu a base igual com a gente. E eles vão em cima, entendeu? Eduardo, como você fala isso para um líder, que isso também é importante para construir ou ser uma igreja. Porque a parte de brand? é tudo isso que você está falando. Eu acho que você falando, você fala, rapaz, meus pais da fé não pensavam nisso, não ia pensar nisso. Mas os nossos pais da fé não viveram no século XXI em 2023, Sim. pô. O século XXI requer isso. Não, eu tô falando que é muito poderoso. Claro, você mas tá o falando. século XXI requer. Nós estamos no século XXI. Mas até hoje, se você for Igreja tem que ter brand, tem que ter comunicação assertiva. Isso. Tem que saber com quem vai falar. Tem Quem pastor fala até com todo hoje. mundo não fala com ninguém. Tem pastor Não é até hoje que simplesmente não acha importante nem ao vivo, nem Ó, podcast. quando eu decidi falar com os jovens, qual vai ser a nossa persona? Ué. Qual que vai ser o nosso brand? Qual vai ser a nossa forma de marketing? Ok? Quando eu decidi isso, os pastores falaram para mim, vai dar errado. É isso que eu tô falando. Tem pastores atuais agora. Os pastores que estavam comigo disseram, vai dar errado. Por que vai dar errado? Ah, porque alguém vai encher de jovem, não vai ter família. Porque eu escolhi falar para jovens. No jovem está a força. Sim, a força. João diz, jovens, vos escrevo porque sois fortes. E nós que já vivemos um pouquinho, está a experiência de vida. E eu ainda me acho inexperiente diante de algumas pessoas que eu tenho comigo lá na igreja, que são muito experientes. O que eu falei para essas pessoas? Se eles têm a força, nós vamos ser quem dirige o barco, poxa. É isso aí. Nós vamos ter o manche. Não sei se é assim que chama o negócio. Manche, né? Mas a gente entendeu. A questão é, o Senhor nos mandou construir um avião com ele voando. Então não dava muito tempo de ficar discutindo as coisas, entendeu? Eu falo aqui que a gente troca o pneu com o carro andando aqui, a gente troca o pneu aqui com o carro andando. É mesmo? A gente tá muito parecido, muito parecido. Mas você tem que construir um avião com ele voando. Não dá pra você ficar pensando, entendeu? Não dá pra gente ficar pensando. É realmente fazer. Tem que fazer. Eu decidi falar com as pessoas de 21 a 23 anos. Essa é a nossa persona ideal. É o jovem universitário, é o jovem que está iniciando na sua vida profissional, está começando a empreender, entendeu? Que é jovem, que gosta da vida, que gosta de uma cidade de praia, gosta de surfar, de andar de bicicleta, que gosta de andar de skate, gosta do esporte, gosta de basquete. As pessoas para quem nós decidimos falar. E o que acontece? A igreja é cheia de famílias. Porque os jovens vai atrair os seus pais. Não é só isso, né? O adolescente quer ser jovem e o velho quer voltar a ser jovem. No final, irmão, a juventude é a idade perfeita. Entende? Ninguém deveria ter saído dela. Então, o que você, quando era pequeno, queria ter 18 anos. Entendeu? E agora você quer voltar a ter 16. Ai, meu Deus do céu. Isso. Quando você comunica com o jovem, você comunica com todo mundo. Entendeu? Porque quem não chegou ali quer chegar e quem chegou quer voltar. É a construção que eu falo muito, que a gente tem falado muito sobre isso. Quem passou quer voltar, né? É uma construção de pais e filhos. Os filhos têm a força, os pais têm a experiência. Existe uma estratégia de marketing que as pessoas eles até perguntam se isso é de Deus. Né? Mas é o marketing das grandes marcas. Chama marketing de exclusão. Por exemplo, quando eu amo roupa da Abercrombie. Okay? Mas vai lá na Abercrombie e vê as fotos que tem nas paredes, nas vitrines. Vê se tem alguma coisa parecida com o Eduardo Reis lá. Nada. Ok? Mas eles mostram o quê? Força, juventude. E o que você quer ser? Você quer ser para sempre jovem, forte. Entende? E aí você se identifica com aquilo que você não é, mas gostaria de ser. Então é simples. Os mais jovens querem ser jovens e os mais velhos querem voltar a ser jovens. Entendeu? Se você pega um adolescente, ele quer ir na reunião de adolescente? Não quer, ele quer ir na de jovem.
Porque ele se vê lá. Aham. Ele quer chegar lá. E o velho se vê como velho? Não, mano. Você pode ver. O cara é mais velho, ele tá sempre arrumando o cabelo, cortando. Ele tá sempre arrumando um corte diferente. Aham. Pondo um tênisinho da hora, mete uma calça jeans pra se sentir jovem como antes. Entende? Ele não tá pondo roupa de vovô porque ele chegou aos 45. Tô tentando ser jovem. Demais. Esse cara é demais. Então, quando o cara se sente excluído, aí que ele quer mesmo. Aham. No sentido, eu tô falando no bom sentido, tá? Sim, sim. Claro que ele não faz marketing como faz as grandes marcas, sim. esse marketing maldoso, né? Sim, claro, é. Mas é que o ser humano ele funciona de modo Mas igual. tudo intencional. É tudo intencional, mas o ser humano funciona de modo igual em qualquer lugar do mundo, tá? Sim. Por exemplo, eu viajei agora para Milão. Ah, Tava lá conversando com o pastor. sim. E todas as pessoas que conversavam comigo lá, todas, sem exceção, falavam assim, os brasileiros, né? Ah, aqui em Milão o evangelho é diferente, aqui a igreja funciona diferente, aqui é mais difícil, aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, será que é difícil mesmo eles que estão no lugar errado comunicando com as pessoas erradas? Porque não adianta também eu chegar em Milão e querer comunicar para brasileiro e querer que o pessoal de Milão venha. Não, Como mas que eu, tinha visto como, também aqui. como que eu posso querer que um jovem italiano de 20 anos, 24 anos, 25 anos, se interesse por uma igreja feita para brasileiro? Não, não vai. Crente. Não Para vai. brasileiro, crente. É, E aí o cara é italiano, jovem e ímpio. é. Ímpio no sentido de não crente, não cristão. Não vou nem usar essa palavra ímpio, Deus me perdoe. Mas eles não compreendem. Mas o cara Sim, não é sim. cristão, É. o cara é jovem e o cara é italiano. É. Ok? Ou seja, dos moldes tradicionais de igreja não vão ganhar ninguém. É. Aí o cara coloca a culpa na terra, coloca a culpa no país. Não, mas nós é que estamos A aquém da cultura, É. a parte da Não cultura. entendemos a O geografia. evangelho Não tem entendeu a esse geografia. poder de entrar em qualquer cultura. Sim. Entende? Você só precisa entender em que cultura você está inserido. Uau. Então, quer dizer, eu antes pregava como? Poderoso. Sapato, paletó, às vezes gravata, sempre paletó, sempre sapato. Lembro, verdade. Como é que eu prego hoje? Camiseta, Jordan, calça jeans. Por quê? Porque a igreja é uma igreja que fala com o jovem. E essa é a maneira que o jovem É se a linguagem que a identifica. gente usa. É a linguagem. É assim, ó. O jovem, quando ele vê um pastor usando um Jordan, ele fala assim: vou ouvir esse cara. É verdade. O pastor tá de Jordan, pô. Normal ele não é. Porque os outros Porque os outros. tá tudo Todo sapato. sapato. O pastor tá de camiseta, pô. Comunica muito com ele. Entendeu? Então aí ele entende. Ah, o pastor entra na igreja de boné. Entendeu? Antes nunca tinha visto isso. Então, um dia eu ministrando de boné, uma irmã falou para mim, isso é um desrespeito. Eu falei, a quem? Ela, a Deus. Eu falei, engraçado, todo dia eu fui em Israel e para se aproximar do muro das alimentações é desrespeitoso ir sem boné. É verdade, tem que colocar o boné. Entende? Então veja que isso é cultural, isso não tem nada a ver com Deus. Esses pormenores, se você chega de boné, sem boné, isso é coisa que nós desenvolvemos no Deus que nós criamos. Sim. Isso não tem nada a ver com o Deus que ama pessoas. A gente fechou muito no nosso quadradinho, na cultura do nosso país, no Brasil. Cada povo cria o seu Deus, não é isso que a Bíblia diz? Cada povo cria o seu Deus. Segundo a sua semelhança. Uau. Entendeu? Uau. A mamãe de Jesus em cada país tem uma coisa, você notou? Aqui no Brasil, lá no Brasil é uma negra, é Aparecida. Aparecida. Num país onde o racismo velado e estrutural é gigantesco. Porque raciocine comigo. Se você perguntar lá no Brasil para qualquer um se a mamãe de Jesus era negra, ninguém vai dizer que era. Mas a Aparecida é negra. Verdade. E eles acham que ela é a mamãe de Jesus. Uau. Aí você vai em Portugal, a mesma mamãe de Jesus tem o olho azul e é branca. Você vai no México, ela é amarela. Você vai na Argentina, ela é loira. Em cada lugar ela é de um jeito. Uau. Cada nação faz para si o seu Deus. É isso que diz o texto. Isso é poderoso. E é o que acontece. A gente cria. E mesmo os evangélicos criam seus próprios deuses. Aham. Que é o Deus que eles criam em perspectiva. E na perspectiva da sua cultura, da sua forma de ser religioso. Ou seja, é o Deus que é estereotipado, ok? A partir da visão religiosa que aquela pessoa tem. Que a pessoa tem. É isso. Agora você falou de cultura. Como construir uma igreja
fora do sistema, mas uma igreja cultural? Simples. Ah. A igreja de sistema, ela é como uma pirâmide. É. Ok? Começa da ponta para baixo, como qualquer outra pirâmide. Você tem lá na ponta as pessoas mais importantes e vem descendo para a base da pirâmide até as pessoas menos importantes. Quando você é uma igreja cultural, a visão é um círculo. Isso. Onde Jesus é o centro e todo mundo serve ao redor desse centro que é Cristo. Inclusive os ministros. Ok? Eu não creio que as pessoas mais importantes da igreja são os ministros. Para mim, as mais importantes pessoas da igreja são as que edificam o corpo de Cristo. E quem edifica o corpo são os membros do corpo. Os santos. Entende? Então, nosso papel, ele é ínfimo diante desse papel. Ok? De ser responsável pelo aumento de Cristo no seu próprio corpo. Só quem consegue enxergar isso, ver isso, sabe do quanto que é importante que os membros do corpo de Cristo alimentem-se mutuamente. E hoje, como igreja no Brasil, raramente a gente vê esse ensino. Mas é um ensino onde o líder tem que suprir as demandas de um povo que demanda do líder coisas que ele não pode dar. Que é o Moisés, né? Sempre que é o Moisés para subir um monte. Só que é um Moisés meio... Como que eu vou dizer? É um Moisés... Tem aquelas cópias A, B e C, né? É um Moisés tipo C? Tipo assim. Porque tem o cajado, mas não tem o poder. Moisés da Shopee. Entendeu? Moisés da Shopee. Tem o cajado, mas não tem o poder. Porque o Moisés lá do passado ainda tinha o poder e os de agora não tem. Fala um pouco sobre os 5 ministérios. Você falou um pouco no culto e você começou a falar alguma coisa agora. Os 5 ministérios, para mim, é importante eles são isso aí, acho legal. Ofícios, não títulos. São ofícios. Ok? São funções que o ministro exerce no corpo. Para mim, os ministérios são dons ministeriais. Ok? E quando eu digo dons ministeriais, a palavra dom é no sentido de presente. E os ministros são o dom. Eles não têm o dom, eles são o dom. Isso, amém. Entende? Quando subiu ao alto, deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos. Ou seja, a igreja recebe como presente um apóstolo, ou seja, um ministro, que é apóstolo. E esse é um dom de Deus dado à igreja, um dom ministerial. São pessoas como dons. Ok? Sim. E uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. Sim. Ok? Os apóstolos e os profetas são os que põem o fundamento. Põe o fundamento. Ok? E quem é o fundamento? Cristo. Certo. E o que Paulo vai falar? Que ele tem o cuidado de não colocar fundamento onde já foi posto. Amém. O que nós, hoje em dia, não temos cuidado nenhum disso. Certo. A gente quer colocar fundamento onde já foi posto. Certo. Então, onde já tem o fundamento, você só edifica sobre o fundamento. Mas nós queremos pôr fundamento de novo, como se o trabalho do que veio antes não tivesse sido feito ou não fosse importante. Fortíssimo isso. Entende? Então, a ideia é não tentar lançar fundamento onde o fundamento já foi posto. Certo. Vamos edificar sobre o fundamento que já foi posto e não haver necessidade de lançar de novo outro fundamento. E esse fundamento só pode ser um fundamento, é Cristo o fundamento. Sim. E onde Cristo já está lançado como fundamento, basta que eu edifique sobre o fundamento. Ok? Então, esses ministérios são ofícios, são dons dados à igreja, pessoas como dons, que edificam sobre o fundamento estabelecido por apóstolos e profetas. Ok? Os evangelistas, os pastores e os mestres também são dons ministeriais dados à igreja, e além desses dons, nós temos um outro dom que vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que é o dom de governo ou o dom de administrar riquezas materiais, ok? São pessoas como dons de provisão para a igreja, são pessoas que Deus separa para prover a igreja, para investir na igreja, para ser provedores da igreja, financeiramente falando, porque Deus deu a essas pessoas o dom de administrar as riquezas materiais. E, como diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, né? Aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão ao comer. Se ele está me dando a semente, significa que ele quer que eu plante e colha dessa colheita e viva dela, né?
essa é pela lógica, mas o texto diz, o mesmo que te deu semente, te dê pão. Aham. Ou seja, ele me deu a semente para plantar, mas ele está me provendo. Quando vier a colheita, eu já estou provido por ele. Sim. Ou seja, eu não vou precisar da colheita. Uau. E ele diz assim, e esse que te faz não precisar da colheita, que te provê de pão, multiplica a vossa sementeira. Se ele multiplica a minha sementeira, não é a minha colheita que ele está multiplicando, é a minha capacidade de plantar. Significa que eu vou ter uma colheita ainda maior, porque a minha capacidade de plantar aumentou. Amém. Mas se eu estou provido e não vou precisar dessa colheita grande, então o que aumenta não é a minha colheita. Quando ele multiplica a minha sementeira, o que aumenta é o fruto da minha justiça. Ou seja, eu tenho mais recursos para fazer mais justiça por mais pessoas. Porque Deus não pensou Uau. que ele daria riquezas ou confiaria bens materiais a mim e que isso parasse em mim e que não alcançasse outras pessoas. Então eu entendo que quando Deus te confia riquezas materiais, ele confia para que essas riquezas toquem outras pessoas e gere fruto de justiça. E que Deus vê você como um instrumento de justiça. E se os seus recursos, eles só tocam você, ok? E não tocam o próximo de alguma maneira, eu entendo que você está num caminho totalmente errado. Porque se faz inimigo da cruz de Cristo aquele que se preocupa só com o seu ventre. Os nossos recursos têm que tocar alguém mais além da gente. Ok? E o texto vai dizer que quando os nossos recursos tocam alguém e se torna fruto de justiça, isso faz com que sejam dadas graças a Deus. Ok? Sim. E por causa dessas graças que se dão a Deus, nós somos enriquecidos em tudo. Não só na riqueza material, em tudo. É aí que nós crescemos como pessoa, crescemos como cristão, e é aí que Cristo cresce em nós. Uau. Ok? Nessa visão altruísta de alcançar o outro com os recursos que Deus nos deu, porque Deus é o nosso provedor, então tudo que me sobra de alguma maneira tem que tocar alguém, para que alguém dê graças a Deus pelos recursos que Deus me confiou. Uau. Quando isso acontece, isso não só supre a necessidade dos santos, diz o texto, como também retunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, o primeiro motivo de Deus confiar riquezas materiais para um de seus filhos é ele suprir a necessidade dos santos. Qual é a necessidade dos santos? Que haja um ambiente para que a gente possa se reunir, para que haja recursos para que o evangelho seja levado ainda mais longe, para que mais famílias sejam alcançadas, transformadas, mais espaço seja aberto, para que mais pessoas sejam trazidas para Jesus. Então, essas são as necessidades básicas dos santos. Não é só de que eles vivam com prazeres terrenos, ou com casas, ou com carros, ou com roupa. Okay? As necessidades dos santos, eu vejo que estão sempre ligadas a essa jornada, né, de levar o evangelho do reino ao mundo todo. Entende? E isso não só retunda em muitas... suprir as necessidades dos santos, mas retunda em muitas graças que se dão a Deus. Quando as pessoas dão graças a Deus pelos recursos que Deus nos confiou, nós somos enriquecidos em tudo. Uau. Então, é assim que eu vejo esse ministério de governo. Quando Deus te dá governo, Deus te dá poder de administrar as riquezas materiais. Isso não é para tocar só você, tem que tocar alguém mais. Amém. Ok? Então, são 6 ministérios. Os 5 que tradicionalmente a gente conhece e esse que também é chamado de ministério. Tá? Lá diz a administração desse serviço, em outra tradução, a administração deste ministério. Também é ministério prover a igreja. Uau. Ok? Caramba, meu. A gente precisa entender isso, porque isso é muito sério, né? Outra coisa que eu vejo desses ministérios é que se você ler o Novo Testamento, por exemplo, você não vai ver nenhuma consagração de pastores. Quem governava a igreja eram presbitérios. Presbitério. Ok? E quem alinhava a igreja eram os apóstolos, né? Eles vinham, corrigiam, eles alinhavam, repreendiam quando necessário, ok? E também eram responsáveis pela ampliação do reino de Deus, pela a implantação de novas igrejas que já haviam nascido no coração do Senhor. É isso. Acho que os ministros são pouco importantes na conversão das pessoas. É a igreja que gera, né? Igual você pregou agora. Porque, olha como diz o texto, né? Que o Espírito Santo acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, eles já chegaram na igreja salvos. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. A gente tem uma tendência a pensar que as pessoas se converteram pelos argumentos de Pedro na pregação. Né? Não foi os argumentos de Pedro, foi o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Podia ser Pedro ou a parede pregando, ia dar no mesmo, entendeu?
Porque é o poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que salvou aquelas pessoas, que agregou elas à igreja. Então, Deus vai agregando à igreja os que vão sendo salvos. Quando uma pessoa cruza pela porta aqui da igreja, ok? Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Uau. O que vai se manifestar não é o que Deus está fazendo, é o que Deus já fez. Isso é poderoso já. É óbvio, e tem mais. É. Se nós tivéssemos essa consciência, nós pegaríamos essas pessoas que entraram ali e cuidaríamos bem de que o que tem que se manifestar através delas se manifeste, porque o homem por si só não busca a Deus. Quando o homem pecou, não sei se você notou, ele fugiu de Deus. Foi Deus que buscou ele. Então o homem nunca vai buscar Deus, o homem caído. É Deus que busca ele. Então, se a pessoa cruzou essa porta, meu irmão, você pode ter certeza que Deus foi lá, chamou pelo nome, pegou pela mão e trouxe. Isso é poderoso. Se você não atrapalhar, tudo vai dar certo. Se você não atrapalhar, não vai dar certo. Exato. Meu medo é atrapalhar. Meu medo é atrapalhar o que Deus está fazendo. Exato. Não, eu falei uma coisa lá na Irlanda, eu falei isso lá na Irlanda. A gente tinha um trabalho na Irlanda e a gente estava na transição, né, de levar o Alisson para lá. E Deus falou algo no meu coração. É só ter uma porta aberta, que pessoas passarão por ela. E a gente tem vindo na Europa, as pessoas às vezes não sabem, talvez no Brasil, as pessoas conhecem culturalmente a França, é um país que tem muitos muçulmanos, essas coisas todas. Mas, assim, você está aqui, você pode... A gente tem vindo um movimento, né, uma ação do Espírito poderosa. Tá? Verdade. Poderosa, assim. Era 10h30, o povo estava aqui, pô. No culto de quarta-feira, a gente tinha uma igreja aqui. E você mencionou porque você estava aqui, não, Eduardo? As quartas-feiras têm sido assim, sabe? E foi o que eu falei ali no altar, e eu falo de verdade. Meu medo é atrapalhar o que Deus está fazendo. Você acredita que Deus está fazendo algo para esses últimos dias? Qual é a situação que você vê a igreja de Cristo nesses dias? No Brasil, o que eu vejo... O que você vê. A maior parte das igrejas estão lotadas. Se ninguém percebeu isso, é hora de perceber. Tá todo mundo com a igreja cheia. Isso não é a minha capacidade. Não, eu não cresci em 3 anos porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente, porque eu tenho brand. Eu cresci porque Deus está fazendo algo no nosso país. E está todo mundo crescendo, não é o Eduardo Reis, está todo mundo crescendo. E só não está crescendo quem não está vendo. Se você estiver vendo e percebendo, o seu Espírito Santo está agregando. Tá. Se você não está mandando embora, as pessoas ficam. Porque a igreja manda embora. Manda. Entende? Quando você vai lá e dá uma lista de 20 mandamentos que a pessoa tem que cumprir antes de ser aceita na igreja, você está mandando embora. Entende? Primeiro, a pessoa é recebida. Primeiro, ela passa a ser parte daquilo. E depois o Espírito Santo é que vai mudar ela. Ou eu, como ministro, tenho o poder de mudar alguém? Não, nenhum. Então pronto. Quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo. O meu trabalho é pregar, não é convencer. Isso. Quem convence é o Espírito Santo. É. O meu trabalho é ensinar, não é obrigar. Quem vai dar a direção para a pessoa e gerar nela o desejo de viver uma vida com Cristo é o Espírito Santo. Então, se eu deixar de querer fazer a obra do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo fazer a obra dele, porque eu já não faço o que eu tenho que fazer, vou querer fazer aquele... Entendeu? Eduardo é fera. Mas a verdade é essa. A gente quer ser o Espírito Santo na vida das Esse é o pessoas. Espírito Santo na vida das pessoas. Entende? E a régua que mede o que é certo e o que é errado é a nossa régua religiosa dentro da nossa cultura religiosa. Exatamente. Entende? Se você atravessar a rua é diferente. É verdade. E Deus não está lá, não? Do outro lado da rua? Será que Deus não está lá porque lá não é minha denominação? Isso aí é. Porque do mesmo jeito que diz aqui na nossa... Deus falou... Deus falou lá também. É que eu escuto E muito... quando você cruza a rua e Deus fala coisa diferente? Às vezes, contrário é o que ele falou do outro lado da rua. Entendeu? Porque você vai na igreja do vizinho é diferente. Sabe, posso falar a verdade? Fala, rádio. Posso falar a verdade? Sim. Eu acho que muitos pastores no Brasil não se aperceberam dessas coisas, porque muitos de nós, infelizmente, temos como único objetivo, como igreja, ser maior que a igreja do vizinho. Uau. Ou maior do que a igreja maior da cidade. Rapaz. Não tem propósito verdadeiro, não tem missão, não tem visão, não tem clareza, não tem valores estabelecidos, entende? Então, acho que esse é o primeiro caminho para nós, como pastores, qual é a minha missão em Deus? Uau. Qual é a minha missão como igreja? A visão nasce da missão. Ou seja, agora que eu tenho a minha missão, a minha visão é como eu vou executar a missão que Deus me deu. E os meus valores o que permeia a minha identidade que eu não estou disposto a negociar. Qual é a essência
da minha identidade que eu não estou disposto a negociar. São o meu conjunto de valores que forma quem eu sou. A minha identidade é formada por um conjunto de valores que eu não estou disposto a negociar. Quando eu sei disso, entende? A igreja já pode encher. O Espírito Santo já pode encher a igreja. Entende? Porque tudo bem, a gente não vai ser um super pastor ou uma super igreja, mas a gente já não vai atrapalhar Deus. Só da gente não atrapalhar Deus já enche. É isso aí. Entendeu? Eu não entendo que a igreja, reino, em 3 anos está vivendo o que está vivendo por minha capacidade. Exatamente. Não é pela minha experiência. Tem não nada a ver com a gente. Tudo isso contribui. Mas não é isso, é um tempo de Deus. É um tempo de Deus. E não é um tempo de Deus para mim, é um tempo de Deus para o Brasil. Gente, as igrejas estão lotadas. Cara, isso é verdade. Todo lado que você vai, a igreja está lotada. Cara, eu vou falar. As pessoas estão com fome, estão com sede de Jesus. O Eduardo, é louco demais. Eu fui no Brasil, eu vejo o pessoal falando assim, clamando por um avivamento. Eu falei, será que esse avivamento não já chegou? Já está acontecendo? Porque assim, você falou 3 anos. Eu tive igrejas de pastores novos, com 4 anos, 3 anos. Todas lotadas, pessoas com fome e sede de Deus. Cultos, igrejas, a gente costuma dizer o seguinte, nós estamos na Europa, a Europa é um país de primeiro mundo, mas a igreja é de terceiro na Europa. Mas o Brasil, um país de terceiro mundo, as igrejas, a qualidade do ministro, dos santos, da estrutura. Tudo primeiro mundo. É um conjunto. Simples, aí. Estou falando pra você, Mosaic, Elevation foi para lá e se impressionaram com a gente. Ficaram doidos. Ficaram realmente surpresos e impressionados. E saíram inspirados Incrível, olha pela só. igreja brasileira. E isso não tem nada a ver com o Eduardo Reis, tem algo a ver com o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo com a igreja brasileira. E tem mais, hein? Tem mais. A gente tem um espírito que não nos deixa valorizar o que Deus está fazendo conosco. É isso aí. A gente sempre valoriza o de fora. É a mentalidade brasileira, A gente né? sempre valoriza o outro. É. Entende? Mas, cara, precisamos dar valor no que Deus está fazendo no Tem, Brasil. sim. Tem. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é. E mais, sabe por que a reino é o que está sendo, o que ela está vivendo hoje? Por causa daquilo que Deus está fazendo nas pessoas. Entende? Por exemplo, hoje, se você perguntar para mim o que move a igreja, ok? Eu vou dizer o Espírito Santo nas pessoas que estão servindo como voluntários. É nítido você ver Deus nos voluntários. Cara, você vê Deus no brilho do olhar, você vê Deus no serviço, você vê Deus né? E algumas pessoas aí andaram metendo pau em voluntariado, e que voluntário, e que não existe voluntário, que todo mundo vai receber do Senhor. É o quê? Vai receber do Senhor, mas um pastor tem salário, né? Quer dizer, por que o pastor também não recebe do Senhor? Ele é contra o voluntário, né? Mas já que todo mundo vai receber do Senhor, fica de voluntário agora, recebe lá. Quer dizer, é uma piada. Os caras metem o pau em voluntariado porque eles trabalho grátis. Nunca é bem feito. Ninguém que é voluntário tem compromisso. Na realidade deles, você não pode fazer da sua realidade a realidade de todo mundo. Lá na Reino, por exemplo, o trabalho voluntário, ele não é voluntário porque a gente quer trabalho grátis. Pelo contrário, ele é um trabalho voluntário porque a gente entende que esse trabalho é um trabalho de tanto valor que não tem dinheiro que pague. Consegue entender? Seria uma ofensa tentar pagar com dinheiro por aquilo que as pessoas estão fazendo com o coração. É isso. Em Deus. Seria uma ofensa. Eu estou te garantindo que para a maioria dos nossos voluntários seria uma ofensa tentar pagar. Então, é um trabalho de tanto valor que só Jesus para pagar. Só Jesus. Só ele para retribuir. E é isso que ele diz. Que ele vai dar a cada um seu galardão, a sua recompensa. Não é o pastor que vai dar, não é a igreja que vai dar. Então, o trabalho não é voluntário porque ele é gratuito. É porque ele é um trabalho de tanto valor que é impossível ser pago com dinheiro. É poderoso. Entende? E as pessoas são hiper comprometidas. Lá na Reino, as pessoas para chegar, para subir num culto, chegam 1h30 antes, 2 horas antes. Da reunião começar, poxa. Já está todo mundo lá servindo. Então não tem esse negócio de chegar atrasado, porque os caras chegam 2 horas antes. Não tem. Pelo contrário, as pessoas são extremamente comprometidas. E os voluntários da Reino, eles são o coração da igreja. A vida que pulsa lá vem deles. Não vem do ministro. Não vem do pastor. São eles que fazem a igreja, né?
eu não tô lá. É. Eu viajei, tô aqui com vocês, estava na Itália antes, ok? Domingo choveu muito lá de manhã, nós pegamos semanas de chuvas com enchentes, saiu na televisão para todo lado, no mundo inteiro. Eu vi aqui na TV italiana, ok? Mostrando o que está acontecendo em Santa Catarina. E nesse domingo, que a gente teve poucas pessoas nas reuniões da parte da manhã, recebemos 1.500 pessoas. Então, ou seja, nós recebemos uma média de 2.000 pessoas em 4 reuniões no domingo. E deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja de 3 anos. Ou seja, eu não saberia o que fazer, não saberia como fazer, se não fossem os voluntários. A gente é o que é por causa dos voluntários. Sim. E os voluntários são os que são porque estão cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. E mais, o Senhor tem me falado cada vez mais, impõe a mão sobre eles e ministra o Espírito Santo. Amém. O revestimento do Espírito Santo, porque nós cremos, né? E aí são questões teológicas que eu não estou falando para debater, eu estou falando da nossa experiência. Sim, né? sim. Mas nós cremos que quando nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, né? O que se une ao Espírito do Senhor se torna um Espírito com Ele. Sim. Mas nós cremos também que mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, precisamos receber um revestimento do Espírito Santo que nos empodera, nos capacita para realizar a obra com o Senhor, entende? Amém. Então, pôr a mão sobre as pessoas, ministrar o Espírito Santo, esse revestimento que os empodera e os capacita a realizar coisas grandes e extraordinárias. Amém. Então, é isso. Sim. E um outro ponto também que eu acho muito importante nisso que nós estamos vendo, que é um conjunto de coisas, é que nós decidimos viver as coisas ordinárias de forma extraordinária. Ou seja, decidimos viver o simples de maneira sobrenatural. Uau. É dar valor ao simples. Dá valor em tomar um café com você, é dar valor em andar de bicicleta, Maravilha. é dar valor em andar de skate, é dar valor em viver as coisas simples da vida como se elas fossem, sabe, as coisas mais importantes que nós temos para fazer. Ou seja, viver é a coisa mais importante da vida. O que pode ser mais importante na vida que viver? Entende? Mas as pessoas deixam de viver por causa da religião. Religião. Vive pela religião e não por Cristo. Para a gente caminhar para o fim. Então, já que a gente está vivendo tudo isso, está poderoso, tanto na França como nossa igreja, vocês lá no Reino, tem a ver com a igreja do fim? Penso que sim. Claro, a minha visão escatológica ela é muito futurista. Então vai lá, compartilha. Ok? Diferente eu notei que pastores que eu admiro, como J.B. Carvalho, ele tem uma visão um pouco mais preterista, talvez parcialmente preterista, não sei, alguma coisa assim. Eu notei pelas falas, né? Eu nunca assisti um estudo escatológico do JB para saber como que ele pensa. Sim. Mas como é uma pessoa que eu admiro, ouço muitas mensagens, aí eu vejo que no meio de uma mensagem, uma hora ou outra, ele vai soltando, né? Claro. E aí você vai pegando, entendeu? Mas a minha visão escatológica ela é muito futurista. Ou seja, no sentido de que as coisas que a Bíblia diz sobre a escatologia, a grande parte delas vão acontecer ainda. Certo. Ou seja, muitas coisas já aconteceram, mas a maior parte, as que nós mais esperamos, ainda estão para acontecer. Sim. Sendo assim, eu penso que nós estamos vivendo o princípio das dores. Uau. Mas o que está escrito lá, em Mateus 24, quando você vê essas coisas, guerra, rumores de guerra, todas as coisas, calma, ainda não é o fim. Certo. Ok? Muita coisa tem que acontecer. E eu não vejo Israel como relógio do fim do mundo. Sim. Entendeu? Não vejo a igreja como relógio do fim do mundo. Não acho que catástrofes naturais, guerras, tem a ver com o fim do mundo, senão a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nada que nós vivemos hoje de guerra se compara àquilo. Sim. Ok? Sim. Então, isso não está falando do fim do mundo e está claro para mim, em um versículo, o que determina o fim dos tempos. Está escrito em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso. Ou seja, o fim está ligado à pregação da igreja. É isso aí. É simples assim. Esquece guerra, esquece pandemia, esquece catástrofe. As pessoas ficam fazendo sensacionalismo e deixando todo mundo com medo. Presta atenção, o fim só vai vir quando a igreja tomar consciência da mensagem que ela tem que pregar e tomar consciência de que ela tem que pregar. Entende? Uma igreja de crente que fala para crente vai mudar o quê? Não. Primeiro a igreja tem que entender que nós somos igreja para o mundo. Nós somos igreja,
Mas não para a igreja. Somos igreja para o mundo. A mensagem que nós carregamos é para o não crente. Certo. Entende? Aham. E depois nós temos que entender que, como igreja, nós também temos uma mensagem para os que são filhos. Aham. E é essa mensagem para os que são filhos que vai determinar o fim. A mensagem do reino. Certo. A mensagem do reino não é uma mensagem para o não crente. Certo. Para o não crente é a mensagem da salvação. É isso aí. Sim. Mas depois você tem uma mensagem para os filhos de Deus. É. E é nessa hora que essa mensagem for pregada em testemunho a todos. Porque, veja, diferente do evangelho da salvação, em que o cara tem que ouvir e crer, o evangelho do reino ele não precisa crer. Ele só precisa ouvir. Porque esse evangelho é testemunho a favor dele ou contra ele. Aham. Não diz o texto que nós somos o bom perfume de Cristo? Para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte. É. Mas aí dá muita conversa. Não vai, pô. Eu gosto, pô. Meu Deus, que já tá quanto tempo aqui já? Tá cedo ainda. Nossa, eu gosto disso. Eu gosto disso. Assim, para terminar hoje, eu posso fazer outra pergunta? Eu teria uma aqui, mas... É. Faz também, vamos embora. João Batista, vai reinar ou não? Essa das antigas. Mas só quem acompanha Eduardo Reis. Vamos definir algumas coisas sobre João Batista? Vai, por favor, vai. João Batista nunca nasceu de novo, só para começar. Vai. Pode ir. É porque Jesus não pode dar o Espírito Santo se primeiro não ressuscitar. E João Batista morreu antes. Então, o novo nascimento pelo qual eu e você passamos, João Batista nunca experimentou. Então já começa por aí. Por isso que o menor no reino é maior que ele. João Batista é, para mim, o status máximo que você pode alcançar em Adão. João Batista é o melhor que Adão tem para oferecer. O melhor do Adão, assim, entendi. Ok? Do que nasceu de mulher, não há outro maior que maior João. que ele. Ele é o máximo. Entende? Ele é o máximo. Mas até o melhor que Adão tem para dar é reprovável por Deus. É porque o menor no reino é maior que ele. E o que difere? É que o menor no reino nasceu de novo. Recebeu o Espírito Santo. Entende? É só isso. Mas isso é tudo. Ou seja, o melhor que Adão tem para oferecer, a natureza caída, não serve para Deus. A velha natureza foi crucificada juntamente com os nossos pecados com Jesus. Sim. Jesus não foi para a cruz só com os nossos pecados. Toda a velha natureza foi com ele. E toda a velha natureza foi posta na cruz. Então, Jesus vai para a cruz como indivíduo e ressuscita como um homem coletivo. Então, tente entender isso aqui. Na criação, na velha criação, Deus fez o mundo e, por último, fez o homem. É isso? Bereshit bara Elohim, ou seja, et hashamayim, evet haeret. No princípio criou Deus. Esse bará, esse criou aí, é uma palavra só atribuída para Deus. Só Deus pode criar assim. E não quer dizer que Deus criou uma coisa, Deus criou específica. Quando diz criou os céus, é toda a vida que há no céu. Criou a terra, toda a vida que há na terra. Por último, o homem. Ok? Na nova criação, é diferente. Cristo ressuscita novo homem e a partir do novo homem tudo é recriado. Então, na velha criação, Deus fez tudo por último homem. Na nova criação, Deus faz o novo homem e a partir do novo homem, ele recria tudo. É a partir do novo... Uau! Porque a velha natureza foi crucificada com Jesus e um novo homem, a partir dele, tudo é gerado. Cristo é aquele que enche tudo. Ou seja, um dia tudo estará cheio de Cristo. Cristo é aquele que tudo enche. Então, você agora está sendo cheio de Cristo. Eu estou sendo cheio de Cristo, ele está sendo cheio de Cristo, a igreja está sendo... Até que alcancemos a plenitude de Cristo. Você vai perguntar, filho? Só que não é uma pergunta tão univocal. Não se diz tanta coisa sobre a Bíblia, mas é em relação a um comportamento seu. Sim. Posso? Deve. No início, já encerrou aqui as suas perguntas? Eu acho que talvez eu vou sair um pouco do assunto. Certo,
Teu horário já, quanto tempo já? 1h24. Ó, já tá lá 1h30. No início você falou sobre que você tem TDAH. E eu ainda não tive eu tenho muitos dos sintomas de TDAH, eu tenho, só que como eu precisava de um médico no Brasil ainda, mas eu não fui. Só que eu queria saber... Que água? Eu queria... Porque eu conheço cristãos que têm, e às vezes têm dificuldade de talvez de fazer uma leitura, de fazer uma oração, de talvez preparar um esboço de pregação, porque eu sei o quão difícil é. Quando você falou assim, eu tenho hiperfoco, se eu falar uma parada, as pessoas... Eu passo por isso. Quando você tá falando assim, às vezes eu tô viajando... Cara, aqui é difícil pra mim aqui. É difícil, pô, passou um pernilongo aqui do seu lado aqui, eu vi que ele olhou pro pernilongo. Eu vi que ele olhou. Eu também falei, cara, eu vou pegar esse tentei- pernilongo. Eu vou pegar o pernilongo. Eu tentei tirar porque eu vi que ele... E qual talvez não bate tanto, mas eu queria talvez que seria legal que você falasse talvez algumas dicas, alguns comportamentos, algumas insights que você teve sobre... Eu não sou um TDAH diagnosticado por um médico. então é igual eu. Eu vejo no YouTube lá a doutora Ana Beatriz, É e igual ela eu. falou 17 características de um TDAH, eu tinha as Eu 17. Eu também. Então eu me convenci que eu não tenho TDAH. E tem mais, eu nem acho que isso é uma doença, eu acho que é a evolução da espécie. Porque se você pegar aqui as 17 sintomas, todo mundo que eu conheço tem. Entendeu? Pelo menos mais da metade. Então o que é isso? É o mundo que foi profetizado, um mundo onde você vai ter uma nova forma de ignorância. A ignorância vai ser não pela ausência de conhecimento, mas pelo excesso de informação. Onde as pessoas vão ser rasas em tudo e profundas em nada. Entende? É uma nova forma de ignorância. Não é isso que Daniel profetiza? Nos últimos dias os homens vão ter fome de conhecimento, sede de conhecimento, de maneira que não vão se saciar dele. E eles vão correr de um lado para o outro atrás de conhecimento, querendo se tornar mais sábios. Ok? É Laodiceia, a opinião de leigos. Né? Laodiceia quer dizer isso. A degradação da igreja passa pela opinião de leigos. Ou seja, quando todo mundo fala a mesma coisa, é certo. Não é o que se estudou que é correto. É o que a maioria fala. Entende? Então, nesse período, a ignorância ela adquire um novo formato. Não é ignorante antigamente, quem era ignorante? O que desconhecia algo. Quem é o ignorante hoje? É quem sabe de tudo, sabe tudo. mas profundamente de nada. Então, o cara sabe um pouquinho de tudo, mas profundamente de nada. Então, ele nunca fala com base em estudos, ele nunca fala com base em uma reflexão profunda, ele fala com base em quê? Informações. Informações e mais. Leves. Que a maioria das pessoas fala a mesma coisa. Se a maioria falar que você não presta, você não presta. Se a maioria falar que você é feio, você é feio. Se a maioria falar que você é rico, você é rico. Se a maioria falar que você é pobre, você é pobre. E aí vai. Entende? As pessoas vão movidas pela opinião. Nunca foi tão forte. Né? Eu li um livro chamado O Homo Deus, do Harari. Homo Deus. Ele fala de revoluções religiosas. Ok? Ele vai falar desde o animismo, ok? Onde as pessoas elas agradeciam a árvore porque a árvore está dando comida, agradeciam o bichinho que ia morrer para dar alimento para eles. E depois passa para o deísmo, onde Deus é que me ajuda a capturar a caça, Deus é que me ajuda nas colheitas, entendeu? Até o humanismo, onde o homem já conhece a meteorologia, então é o homem que resolve, o homem produz remédio, o homem planta na época certa. Né? Até o dataísmo, que é a religião, uma revolução religiosa. Porque o que o Harari diz que é religião? É tudo que tem autoridade sobre o homem. Ele enxerga como uma forma de religião. Então, o dataísmo é o quê? As pessoas sendo governadas por banco de dados, por informações. Entende? É o que a gente vive hoje. E é exatamente o que a gente vive hoje. O Facebook diz quem é o perfil ideal para você, com quem você tem que se casar ou não, onde você vai dar certo ou não. É o Waze que diz se você vai virar para a esquerda ou para a direita. Então você já não se dirige mais. Você é governado por banco de dados, por Big Data, entendeu? Então é isso. Ou seja, a sua mensagem é adequada para esse público. Quem diz isso é um algoritmo que o cara cria
sabe que cresce, que desenvolve, mas não sabe onde para. Ai. Entendeu? Porque você sabe que o algoritmo é capaz de aprender. Você não sabe até quando ele é capaz de aprender. Entende? Então, é uma nova revolução religiosa. E é muito interessante isso, por quê? Porque nós já vivemos esse tempo, né? Em de que uma pessoa deixa de casar com outra porque o perfil comportamental não bateu segundo um banco de dados. Que cruza informação, né, e faz análise. Entende? Você deixa de ser aprovado por uma universidade por perfil. Uau. Sim. Entende? E comportamental. As pessoas hoje não contratam por currículo mais, contratam por comportamento. Entendeu? Verdade. Às vezes o seu currículo não é o ideal, mas o seu comportamento é o que eu preciso. É o que precisa. Entendeu? Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje. Entendeu? Forte. Bom, tá bom? Tá bom. Obrigado, Eduardo. Dá pra continuar. Não, dava, mas... Dá pra continuar, mas São ele... 2 da manhã já. É 6 da manhã. Mas ele é noturno. Ele 6 da manhã. Não, 6 da manhã eu tô viajando. Você não dorme não, né, Eduardo? 6 da manhã. Você continua noturno? 6 da manhã eu tô indo pra Londres. Continua noturno? Continuo noturno, mas um pouquinho mais velho, né? Eu durmo mais cedo. Porque no outro dia eu fico imprestável. Ai, meu Deus. Obrigado, Eduardo. Obrigado a Priscila, teus filhos. Foi um tempo muito bom pra gente aqui. Te agradeço. Pra mim foi um tempo bom, muito bom ser recebido por vocês. Obrigado pelo carinho conosco. Os caras, desde o aeroporto, sabe? Em todo o tempo, assim, incríveis. Cara cuidando da gente. Pastor Guilherme, ele nem se fala, o cara incrível. Gratidão. É o nosso pastor voluntário. Querido. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Curte aí, compartilha, aperta o sininho, é isso? É isso mesmo. Se inscreva, segue o Eduardo Reis, a Igreja Reino. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Fique com Deus.